o mundo passou por um período de muita tensão política e a população com medo de que uma guerra nuclear acontecesse. Olá, eu sou a Mariane e nesse vídeo você vai descobrir como aconteceu a Guerra Fria. Durante a Segunda Guerra Mundial, quase todos os países entraram para a batalha. Mas, se fôssemos resumir de uma forma bem genérica, quem ganhou a Segunda Guerra Mundial foram os Estados Unidos, capitalistas, e a União Soviética, socialistas. Tudo começou a dar errado em 1947, quando o presidente dos Estados Unidos, Henry Truman, faz um discurso enaltecendo a força e a superioridade econômica dos Estados Unidos. E até disse que o país poderia intervir militarmente em países não democráticos. É claro que ele não citou diretamente a União Soviética, mas o recado estava claro. O objetivo dele era ajudar os países que não queriam fazer parte do comunismo. Nesse mesmo ano, foi usado o Plano Marshall. Ele tem esse nome por causa do seu idealizador, o secretário de Estado George Marshall. Para entender esse plano, primeiro a gente precisa lembrar que o mundo tinha recém passado por uma guerra mundial, que exigiu muitos recursos e muitas coisas foram destruídas com os bombardeios. Isso significa que os países estavam em péssima condição financeira, mas, ao mesmo tempo, precisavam de recursos para reconstruir as suas cidades. Por outro lado, os Estados Unidos, que também participou da Segunda Guerra Mundial, sendo que ele teve muita influência para o seu fim, não sofreu os mesmos danos que os outros países. Tudo bem que eles tiveram a base naval de Pearl Harbor bombardeada por aviões japoneses, mas foi só isso. Eles não sofriam ataques diários como os países europeus. E como já eram uma grande potência, tinham capital suficiente para ajudar os países a controlar a inflação e restaurar as suas cidades. O Plano Marshall foi justamente essa ajuda à Europa. Mas como estamos falando de Guerra Fria, você já deve ter percebido que esse plano ajudava os Estados Unidos a controlarem os países europeus a manterem o capitalismo e não sofrerem a influência do socialismo da União Soviética. Porém, a União Soviética não ficou parada diante dessa atitude dos Estados Unidos. Eles também criaram o seu próprio plano, o Cominform, que funcionava como uma espécie de clubinho dos países comunistas. Dele podia fazer parte qualquer partido comunista. E o seu principal objetivo era unir as forças e trocar informações que ajudasse a afastar os Estados Unidos e os países que recebiam a sua influência. Com isso, surge a famosa expressão cortina de ferro. Espera aí, você nunca ouviu falar? Pode deixar que eu te conto. Mas antes, não se esqueça de curtir o vídeo. E se você ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever, clicando no botão vermelho aqui embaixo. Não custa nada e você apoia o canal a continuar trazendo mais informações históricas. Vamos lá! Nessa época, a Europa ficou dividida em duas: países capitalistas, sob a liderança dos Estados Unidos, e os países comunistas, sob a influência da União Soviética. É como se tivesse algo físico dividindo e separando esses países. Daí a expressão cortina de ferro, uma separação bem sólida. Essa divisão ficou mais ou menos onde pararam as tropas na Segunda Guerra Mundial. Tipo, eu cheguei primeiro, então é meu. Parece ridículo, mas foi quase isso. Desse jeito, o lado mais oriental da Europa, como Albânia, Romênia, Bulgária, Hungria, Polônia e Tchecoslováquia, ficaram com a União Soviética e passaram a ser conhecidas como Democracia Popular. Já o lado oriental, que foi onde estavam as tropas inglesas e norte-americanas, ficaram sob a influência dos Estados Unidos, onde temos as democracias liberais. Só um parênteses aqui, a gente deve excluir Portugal e a Espanha, que na época passavam por uma ditadura. Pouco tempo depois, em 1949, é criada a Comecon, que é uma versão comunista para o Plano Marshall, criado pela Cominform. Mas, como eu disse, durante a Guerra Fria houve muita tensão e disputas sem ataques. Uma luta quase que diplomática. Então, nesse mesmo ano é criada a OTAN.
e fazia parte dela os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Portugal e Itália. Não demorou muito e os outros países também gostarem da ideia e entrarem para a OTAN também, que foi o caso da Alemanha Ocidental, da Grécia e a Turquia. Esse grupinho servia mais como uma proteção, caso uma guerra de fato começasse. Se um desses países fossem atacados, todos se uniriam para protegê-lo. Uma característica da Guerra Fria é que quando uma das partes faz algo, a outra tenta fazer melhor. Foi assim com a corrida espacial. Aproveita e deixa aqui embaixo nos comentários se você quer um vídeo só sobre a corrida espacial. Enfim, em resposta à OTAN, foi feito o Pacto de Varsóvia, que tinha a mesma finalidade. E fazia parte dele a União Soviética, Albânia, Alemanha Oriental, Bulgária, Tchecoslováquia, Hungria, Polônia e Romênia. Quando acabou a União Soviética, o Pacto de Varsóvia também desapareceu, o que tirou um pouco o sentido da OTAN, que só se manteve mais por diplomacia e amizade dos países, mas quase sem sua utilidade original. Mas isso até pouco tempo, porque na data da gravação desse vídeo, estão todos esperando um posicionamento da OTAN frente ao atual conflito que está tendo lá na Europa. Mas vamos continuar estudando o passado para entender melhor o presente. A cortina de ferro estava ficando cada vez mais rígida, separando os países em dois blocos, até que um muro foi criado, o Muro de Berlim. Lá na Segunda Guerra Mundial, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética lutavam contra a Alemanha. E quando finalmente ganharam, dividiram esse país em dois, entre os vencedores. E em Berlim, que era a capital da Alemanha, foi riscada no mapa uma linha, uma parte para os Estados Unidos e a outra para a União Soviética. Porém, com toda essa tensão da Guerra Fria, não achavam mais suficiente apenas uma linha imaginária. Então, em 1961, é construído um muro que divide esse território. Ele foi construído sem levar em conta a opinião da população e separou muitas pessoas, em alguns casos, até pessoas da mesma família. Infelizmente, esse muro só foi derrubado em 1989. Nesse ano, a Guerra Fria já tinha chegado ao fim. Os países socialistas estavam cada vez mais fracos. E em 1991, a União Soviética tem o seu fim, se fragmentando em outros países. Primeiro, a Ucrânia se separa e declara independência. E poucos dias depois, foi aplicado como um golpe ao líder da União Soviética. E ela teve oficialmente o seu fim, levando também ao fim da Guerra Fria. Gostou do conteúdo? Então lembra de compartilhar com seus amigos. E eu te vejo na próxima. Tchau!